Sou Leila Arruda, estou lendo Confissões de Agostinho, livro 11, capítulo 27. Sê corajosamente minha, avance com força, Deus é o teu ajudador, não criamos a nós, mas Ele nos criou. Avance para onde a verdade começa a surgir. Suponha que agora uma voz corpórea comece a soar e ressoe e continue a vibrar e cesse. Faz silêncio agora. A voz se tornou passado e não é mais uma voz. Antes de soar, estava por vir e não podia ser medida, pois ainda não existia. Agora, não pode ser medida porque já não existe. Então, enquanto soava, era possível medi-la, pois havia o que se medir. Mas mesmo naquele momento não havia duração, pois foi repercutindo e se foi. Poderia ter sido medida assim? Pois enquanto passava, estendia-se um espaço de tempo que a tornava sujeita à medida, já que o presente não tem duração alguma? Se, portanto, uma outra voz começa a soar e continua a soar sem interrupções, podemos medi-la enquanto soa, visto que quando parar de soar será passado e nada sobrará para ser medido. Coloquemo-lhe uma medida exata e digamos quanto mede. Mas ela ainda soa e não pode ser medida senão do momento em que se inicia ao momento em que cessa, pois o próprio espaço entre os dois pontos é o que medimos, a saber, do início ao fim. Pelo que uma voz ainda não findada não pode ser medida para que se diga quão longa ou curta é, mas nem pode ser comparada como igual ou o dobro da outra, mas quando finda, não existe mais. Como poderá então ser medida? Ainda assim medimos os tempos, não aqueles que ainda não chegaram, nem aqueles que não mais existem, nem aqueles que não têm duração alguma, nem os que não têm limite. Não medimos o futuro, nem o passado, nem o presente, nem os que ainda passam. Ainda assim, medimos os tempos. Deus, Criator, Omnium, em latim. Deus, Criador de tudo quanto existe. Esse verso é constituído de 8 sílabas alternadas entre longas e curtas. As 4 mais curtas, a primeira, a terceira, a quinta e a sétima, são simples em relação às 4 longas, a segunda, a quarta, a sexta e a oitava. Para cada uma dessas tem o dobro do tempo. Recito-as, observo-as e concluo, como se pode claramente perceber por meio dos sentidos. Por meio deles, meço uma sílaba longa ao compará-la a uma curta e sinto que uma é 2 vezes a outra. Mas quando uma soa após a outra, se a anterior é mais curta e próxima é mais longa, como posso entender a primeira como curta e como aplicarei a medida longa, a qual havia concluído como dobro de mais curta, visto que a longa ainda não começa a soar a menos que cesse a curta? E como poderei medir a sílaba longa no presente, se não posso medir até que chegue ao fim? Seu fim é quando se torna passado. O que, portanto, meço eu? Onde está a sílaba curta que me referencia à medida? Onde está a longa que meço? Ambas soaram, fluíram, passaram e não existem mais. Ainda assim as meço e respondo com confiança, até onde presumo, pela prática dos sentidos, que pelo espaço de tempo uma sílaba é o dobro da outra. Não poderia fazê-lo a não ser que ambas tivessem soado e estivessem findadas. Portanto, não são as sílabas que não mais existe o que meço, mas algo delas que permanece gravado em minha memória. É em ti, minha mente, que meço o tempo. Não me interrompa, ou melhor, não interrompa a si mesmo com o tumulto das tuas impressões. Em ti meço o tempo, a impressão que as coisas deixam ao passar por ti,
permanece mesmo quando já não estão mais presentes. Isso é o que meço no presente, não as coisas em si, mas a impressão que deixam. Isso é o que meço quando meço o tempo. Portanto, ou isso é o tempo, ou eu não meço o tempo. E quando medimos o silêncio e dizemos que esse silêncio durou tanto tempo quanto a voz, não esticamos nosso pensamento à medida da voz, como se ainda soasse, a fim de conseguirmos medir os intervalos de silêncio em um dado espaço de tempo? Embora a voz e a língua estejam inertes em pensamento, passamos por poemas, versos e diferentes discursos ou dimensões de movimentos e os relacionamos aos espaços de tempo, quanto tempo dura isso em relação àquilo, como se os recitássemos usando nossa própria voz. Se alguém quisesse pronunciar um som prolongado e estabelecesse em sua mente quão longo seria, em silêncio teria já passado pelo espaço de tempo necessário e, apoiando-se em sua memória, daria início ao som, que continuaria a soar até que chegasse ao fim proposto. O som soou e soará, pois a parte que terminou já cessou de soar, enquanto o resto ainda o fará. E assim sucede, a intenção presente transfere o futuro para o passado, e o passado cresce pela diminuição do futuro, até que consuma todo o futuro e só reste o passado.